uma vez, todos os dias, às 18 horas, a gente está realizando aqui com os principais gestores, especialistas, estrategistas do país o Papo com a Nex. Hoje a gente está recebendo o André Kim e o Gustavo Aranha, eles são da Geo Capital. Vou abrir para eles se apresentarem, mas particularmente queria até falar, viu, Gustavo, para você, muito, muito bom reencontrá-lo. Eu e o Gustavo, a gente trabalhou juntos há 12 anos atrás no Credit Suisse Hedging Grifo, né? Então é uma satisfação encontrá-lo. Bom, pessoal, bola está com vocês, a casa é sua. A gente tem, como a gente falou antes, um formato muito dinâmico aqui, tem muita interatividade. A ideia é falar de vocês, né, de maneira institucional, depois do produto, dos produtos que vocês têm, cenário, posições, atribuição de performance. No finalzinho a gente abre para perguntas e respostas. Bem-vindos aí. Vamos lá, a bola está com vocês. Beleza, obrigado, Daniel. Legal também te rever. Se é que, pelo menos não dá para dizer que a gente se encontrou pessoalmente, a gente se encontrou pessoalmente como dá hoje em dia, né? Obrigado pelo convite. Eu vou pedir para o André Kim primeiro se apresentar rapidinho, depois eu me apresento e falo um pouco da Geo institucionalmente, e aí a gente aproveita a presença do André, que é do time de investimento, para ele falar um pouco sobre os pontos que você comentou. Legal. Boa noite, pessoal. Obrigado primeiramente a NextGen aí pelo convite. É sempre legal poder ter esse espaço. Algumas vezes a crise vem para o lado bom, né? Dá um pouco mais de abertura e espaço aí para a gente poder compartilhar um pouquinho das nossas visões e pensamentos, né? Até porque o cenário é bastante incerto e turbulento. Bom, meu nome é André, eu trabalho no setor financeiro desde 2008, passei por alguns bancos até me juntar ao projeto da Geo em 2014, quando o fundo nasceu. Estou lá desde então. Hoje faço parte aí do time de gestão e análise da empresa, cobrindo alguns setores, né, como mídia, vestuário, por exemplo. Bom, tem sido aí alguns meses bem desafiadores aí que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Bom, André, eu sou o Gustavo Aranha, eu sou sócio e responsável por todo o time de distribuição da Geo. Como o Daniel falou, eu fiz toda a minha carreira na Hedging Grifo. Eu entrei em 2001 e eu era sócio da companhia. A gente vendeu para o Credit Suisse, depois fiquei lá até 2014. Em alguns desses anos, entre 1 e 14, eu trabalhei com o Daniel. Sempre trabalhei, então, esses 20 anos aí de carreira, 21 anos de carreira com investimentos, muitos deles no lado do investidor, né, como private banker, depois no final ali no Credit Suisse Hedging Grifo como head de produtos do banco. E desde 2017 eu tô na Geo, e já emendando um pouco para contar o que é a Geo, né? A Geo é uma gestora independente brasileira, com sócios brasileiros, fundada em 2013, o que entrou logo depois, em 2014. E a ideia da Geo sempre foi trazer para o investidor brasileiro a possibilidade de ter na renda variável, né, o que a gente acha são os melhores modelos de negócio listados em Bolsa de Valores, não à disposição na Bolsa, na B3. Né? Então, a gente sempre teve como pedra fundamental criar produtos, e a gente só tem uma estratégia, essa é uma característica bem importante da Geo, mas criar uma estrutura e um produto que trouxesse para o brasileiro uma real diversificação de portfólio, né, em renda variável. Então, a gente montou um fundo de Global Equities, daqui a pouco a gente entra para dizer um pouco como a gente faz essa gestão, que tipo de ativos a gente gosta, mas dando um passo atrás e indo no conceitual, a gente acha que, eu tenho uma visão muito forte de que quando você decide investir em ações, você está escolhendo, no final das contas, ser sócio, pequenininho, mas ser sócio de companhias, de empresas. Né? E, para mim, não faz sentido, e ainda não consegui ninguém que me convencesse que faz, que quando você escolhe esses ativos para ser sócio, para ser dono das empresas, né, uma pequena parte, que todas elas sejam do mesmo país. E aqui, sem nenhum mérito a qual país é. Né? Eu sempre dou exemplo que, para sair do Brasil, a gente acharia estranho se encontrasse um espanhol que diz que tem toda a sua parte de renda variável em ativos espanhóis listados em Madrid. Né? Mas a verdade é que o brasileiro, por uma questão cultural, por uma questão, às vezes, até do mercado, da legislação, até pouco tempo atrás, quando ele investe em bolsa, ele ainda é muito focado, né,
em ativos domésticos. E é justamente esse ponto que a GEL quer mudar. A proposta da GEL é ser a parceira aí, próxima, falando português, com transparência, falando o que faz, mas trazendo para a carteira do investidor companhias que são referência lá fora, que são as grandes líderes dos mercados em que elas atuam. Então, essa é a visão da GEL como companhia, como ideia de trazer diversificação geográfica em renda variável para os clientes domésticos. A gente, falando um pouco do produto, a gente tem uma parceria com a XP já faz bastante tempo, foi a primeira plataforma que a gente fez parceria. A gente tem fundos locais desde 2015, na XP desde 2017. A gente tem 2 fundos, um fundo redeado e um fundo não redeado, que basicamente a diferença é a variação cambial no não redeado e a não variação cambial no redeado, né? A gente está, então, com a XP desde 2017, uma parceria bem legal. Próximo dos escritórios, eu acho que queria fazer publicamente um elogio aqui à NextGen, porque não são todos os escritórios, apesar de a gente estar há muito tempo na plataforma, não são todos os escritórios que têm essa vontade de trazer um fundo que faz uma coisa diferente, que faz uma coisa complementar, que não é super na moda. Então, só o fato de a gente estar fazendo esse evento aqui já mostra o quanto eles estão pensando, na minha opinião, de uma maneira correta na renda variável, né? Então, a gente tem esses 2 produtos. Os produtos chamam GEL Empresas Globais em dólares e GEL Empresas Globais em reais. A gente tentou fazer bem simples para o investidor entender qual que é a diferença entre eles. Basicamente, é o hedge cambial. E, bom, a gente pode depois tirar mais dúvidas assim sobre os produtos, sobre os termos, sobre a companhia, mas acho que agora vale passar a bola aí para o Kim de novo, para ele contar um pouco como a gente faz o processo de investimento, como a gente escolhe as companhias, o que a gente procura e enfim, e aí contar alguns casos também. André, qualquer coisa eu vou te complementando daqui. Teu microfone. Legal. Então, tentando ser aqui um pouco mais objetivo em relação a como funciona o nosso processo. Desde 2014, né, quando eu me juntei ao projeto da GEL, a gente olhou mais ou menos 410 empresas internacionais, são todas listadas fora do país, que têm alguma operação global, né? E o nosso conceito, acho que primordial, se for, assim, obviamente, vai ter muita mensagem, muita informação aqui, mas se eu pudesse pedir para vocês lembrarem um pouco como funciona o nosso processo de investimento, é procurar empresas de qualidade que estejam sendo negociadas a um preço atrativo para a gente montar a posição. Então, quando a gente fala de qualidade, obviamente esse processo ele foi gradual, não é que em 2014 a gente já tinha esse conceito, a gente foi trabalhando nela, afinando, e no final é um processo, na verdade, dinâmico e infinito, porque a gente sempre está fazendo pequenos ajustes e mudanças em como a gente pensa e que tipo de empresa a gente gosta mais, gosta menos, até porque o mundo ele vai mudando a lista de empresas com melhor qualidade, e talvez as empresas que nos últimos 5 anos foram as melhores em termos de performance não vão ser necessariamente as mesmas para os próximos 5. E como essa crise também está mostrando isso, né, o e-commerce, por exemplo, talvez ganhando espaço aí relevante, as mídias sociais entrando ainda mais na audiência das pessoas que estão em quarentena, eu acho que a gente tem que estar sempre atento e procurando essas empresas. E o mundo ele dá muita oportunidade nesse sentido, né? A gente consegue estimar mais ou menos que existam aí 70 mil empresas listadas no mundo, nas bolsas mundo afora, então é realmente um oceano de oportunidade para quem está acostumado a olhar as empresas aqui só na Bolsa Brasileira, talvez que tenham 300, 400 empresas listadas, e se a gente for talvez num nível mais criterioso de qualidade, seja muito menor do que isso. Então, esse processo, né, para a gente ter olhado essas 410, elas são calcadas em 3 pilares, né? Então, a primeira delas é o poder de preço. A gente sempre vai discutir quanto uma empresa ela consegue atribuir ou sustentar uma margem de rentabilidade em relação à sua cadeia de fornecedores, de clientes, se possui uma marca, na verdade, que consegue ser sustentável em termos de longo prazo, porque ela tem algum tipo de necessidade que o cliente olha para a marca e fala assim, poxa, se eu não for no parque da Disney, eu não vou ir em outro parque tirar as minhas férias, porque o parque que eu quero ir é onde tem aqueles personagens que eu gosto, ou é algum tipo de empresa que consegue atribuir seu poder de preço porque existe uma marca de cerveja, alguma marca de alguma bebida alcoólica que você vira e fala, poxa, se não for essa marca eu não tomo aquele whisky, aquela vodka ou aquela cerveja, e aí por aí vai. A gente consegue
estimar isso em tantas formas qualitativas, né? Ou seja, o setor que a empresa está atuando, se é um lugar que tem muita concorrência, se é uma indústria que existe uma irracionalidade em relação a preço, ou através de métodos quantitativos também, em termos de imagem operacional, imagem bruta que a empresa apresenta de uma maneira histórica e consistente. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo que a gente olha, além do poder de preço, é o crescimento. Então, a gente vai olhar também algumas métricas quantitativas e qualitativas que entram nesse pilar. As métricas qualitativas é em relação a uma alocação de capital que a empresa faz no momento de crise, ou seja, agora a gente está vivendo exatamente um momento desses, as empresas que tiveram a disciplina e a paciência de acumular caixa e ter uma gestão mais conservadora da sua capital, da sua estrutura de capital, provavelmente vão se aproveitar agora, digamos assim, dessa crise para saírem até mais fortes, porque vai conseguir comprar aquele concorrente que estava atrapalhando ali num determinado segmento, num determinado nicho, ele vai conseguir fazer algum tipo de investimento que agora é o único que possui caixa ou gestão de caixa para conseguir fazer esses investimentos. Então, essa parte de crescimento é relevante porque ela vai justamente garantir que a empresa não cresça só naquele que já conseguiu mostrar o histórico comprovado de rentabilidade, mas os próximos projetos, ele está crescendo dentro do ciclo de competência, ele está realmente ganhando relevância daquela indústria onde ele se propõe a ser o melhor do setor. Então, essa parte do crescimento. E, por último, a parte da cultura de dono, né? Obviamente, a gente vai olhar se por trás da empresa existe realmente uma cultura interna, uma cultura que a gente possa certificar que ela tenha realmente um selo, na verdade, de qualidade em relação a como é feito os monitoramentos de performance dos executivos. Eles são remunerados de uma maneira justa na nossa visão, eles possuem métricas que são muito mais alinhadas com o acionista, seja majoritário ou minoritário, como é o nosso caso. Existem alguns artifícios que possam ser prejudiciais aos minoritários, como não ter tag along, né, que é dar o benefício aos minoritários num evento de alguma oferta. Então, a gente vai olhar essa parte da cultura de dono, obviamente, olhando outros escopos, né? São diversas métricas que a gente vai olhar aqui, por exemplo, a parte ambiental, se existe alguma política de ESG, né? A parte de social e ambiental. A gente vai olhar se a empresa ela conseguiu cumprir aqueles guidances que ele sempre divulga, porque a gente gosta de empresas que promete pouco e entrega mais, porque a gente quer sempre aquela empresa que surpreende positivamente, em vez de fazer o contrário, a empresa que sempre está falando que vai dominar o mundo e no final, quando você vê o resultado do final do ano, ela sempre está baixa, sempre dando uma desculpa de que aquilo foi difícil por causa de um momento X, um momento Y, ou porque alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Então, de uma maneira bem sumarizada, esses são mais ou menos os pilares que a gente vai chegar. A gente, na verdade, a forma de a gente encontrar essas empresas, elas vêm das mais diversas formas possíveis, desde de uma ideia de um analista que teve lendo um relatório de um gestor que estava falando de uma economia muito regional lá na Alemanha, que é o caso de uma empresa chamada Fielmann, que vende óculos e armações numa região ali muito mais próxima da Alemanha, até, por exemplo, a gente ter um channel check, né, que são esse trabalho que a gente se propõe a fazer com um time de 9 analistas, que é justamente bater perna e ir descobrindo através da cadeia inteira. Então, por exemplo, para dar uma clareza um pouco maior do que eu estou falando, quando a gente fala com a Disney, por exemplo, e a gente quer entender o modelo de negócio dela, não é simplesmente entrar no balanço e tentar ver se o número dela vai ser projetado para os próximos 5 anos da mesma maneira. É entender se, por exemplo, os cinemas estão tendo dificuldade de negociar com a Disney porque ela está ganhando relevância na cadeia, tem mais personagem, tem mais filme, então, no final, a Disney consegue colocar um poder de preço maior em relação a alguma cadeia de cinemas, por exemplo, a AMC lá nos Estados Unidos, ou um Cinemark que é um pouco mais global, que vocês devem conhecer aqui no Brasil. Entender se, por exemplo, os filmes que eles estão lançando no pipeline nos próximos 2 anos são filmes que são franquias, são conteúdos que a gente estima que seja realmente de grande sucesso de bilheteria e, consequentemente, vai ser uma atração num parque temático onde ela consegue monetizar através de outros canais. Então, a gente vai fazendo essas viagens tanto fora do país quanto com pessoas que a gente tem dentro da indústria para justamente ir questionando. A gente constrói tese para cada uma dessas empresas que a gente tem hoje sobre cobertura, que no final eu disse que são 410 que a gente olhou desde 2014, mas hoje a gente tem 60 empresas. 60 empresas que, na verdade, são 60 espaços de um estacionamento, que, obviamente, todo semestre eles são, na verdade, chacoalhados. Existe sempre aquele carro que sai e entra um outro, porque, na verdade, a gente sempre está procurando as 60 melhores naquele momento, e essa lista é viva. Então, a gente vai sempre estar procurando essas empresas. Existe esse time agora de 9 pessoas, né, que a gente duplicou esse time de
mentes pensantes para justamente ajudar a gente a procurar esse número de 60 empresas que a gente gostaria de cobrir, que a gente possui hoje, e fazer esse trabalho bem aprofundado mesmo, de pegar cada uma dessas empresas e ter uma tese, ter um modelo específico, para justamente não ser apenas um call ou algum tipo de análise muito mais de gráfico, de números que a gente está olhando no balanço. A gente tem que aproveitar, na verdade, o nosso benefício de olhar poucas empresas em muitas pessoas, para justamente ir no detalhe a cada tese. Só para dar um exemplo que está acontecendo agora, por exemplo, tem uma empresa que a gente já está investido há um tempo, chamada Booking. É uma empresa que a gente tem no portfólio há um tempo, não é nenhuma informação aqui não confidencial. E a gente, por exemplo, começou a se questionar se ela é uma empresa que ela realmente está na cadeia no momento certo, porque obviamente ela está no olho do furacão, e o que os analistas estão fazendo em relação a esse caso é justamente, vamos ligar para os setores que são diretamente relacionados a essa empresa. Então vai falar com REITs, né, são os fundos imobiliários lá dos Estados Unidos, que tem uma estrutura muito mais complexa do que aqui no Brasil, por ser um mercado mais desenvolvido. Vai falar com o dono de hotelaria lá fora, vai ligar para o cara que está justamente acoplado à plataforma do Booking para entender se nesse momento de crise o cara vai ter que falar, poxa, porque vamos renegociar e vamos deixar me dar uma licença ali no FII que você paga por mês, vamos fazer uma renegociação, ou na verdade o cara fala assim, poxa, eu não tenho alternativa, eu sei que eu tenho que ficar nessa plataforma, porque se eu não ficar nela é melhor do que eu não estar. Então esse trabalho ele vai sendo feito de uma maneira granular para justamente cada uma das teses que a gente tem no momento de crise como agora, a gente ter um pouco mais de convicção. Certeza a gente nunca vai ter, mas a gente tem um pouco mais de convicção naquilo que a gente está colocando o nosso dinheiro e o dinheiro dos investidores juntos. Não, eu ia só falar desse ponto que eu acho bem legal, que é uma pergunta que, né, a gente recebe muito, que é como que dá para fazer, né, uma gestão de Global Equities de São Paulo, né? Tem ainda, às vezes, na cabeça dos investidores, e pode ser uma das perguntas que a gente já responde agora um pouco, e já falando de como a gente analisa, acho que é legal você contar o número de viagens, os channel checks que você faz. Eu gosto muito do exemplo que você já me contou, e talvez valha a pena dividir com todo mundo aqui, de Atlas Copco, aquilo que você descobriu na fábrica. É bem anedótico, mas é bem real como faz diferença você ir lá, visitar a companhia, do que ficar lendo o balanço daqui. É verdade. Eu vou compartilhar, na verdade, essa tese da Atlas Copco. A Atlas Copco, para quem tem menos familiaridade, é uma empresa que faz compressores em geral, principalmente de ar e a vácuo, que são os dois maiores segmentos dele. É uma empresa sueca e todo ano eles fazem um evento chamado Capital Markets Day. Eles variam a localidade, e ano passado eu tive o benefício de visitar eles em Londres, justamente porque eles iam fazer um evento muito mais voltado a visitar a fábrica, né? É um negócio que é muito diferente de você estar sentado assistindo uma palestra, simplesmente ouvindo o executivo, algum analista falar. É realmente você ficar de pé, ir na fábrica, ficar frente a frente com o engenheiro-chefe de um produto, explicar, ouvir a explicação dele, além de poder fazer perguntas muito mais minuciosas em relação a como é o detalhamento de um produto, que a gente só tem esse benefício quando você vai até lá. E a abertura, primeiro de tudo, é super bem-vinda, né? A gente aqui do Brasil, obviamente agora não, porque os voos estão cancelados, mas a gente consegue estar em qualquer canto do mundo. Obviamente para a Ásia é um pouco mais longe, mas, por exemplo, nos Estados Unidos ou em Europa, em qualquer dia, né? Existem voos diários tanto para Londres quanto para Nova York. Então, estar fora do país demora o mesmo tempo que um cara que está em Londres vai para Nova York, por exemplo. Então, a gente não vê a distância geográfica, que algumas vezes é muito questionado em relação à possibilidade de a gente fazer isso. A gente não sente nenhuma dificuldade. Inclusive, em novembro, quando eu fui lá, a gente conseguiu identificar algumas coisas muito particulares em relação à diferenciação competitiva da Atlas Copco, dos compressores que eles produzem, porque realmente ele tem um nível de tecnologia e um nível de talento, que voltando àquela parte de cultura de dono, que realmente atrai os melhores engenheiros. E a gente, obviamente, não foi apenas essa conversa, como eu disse, a gente vai fazendo esse tipo de conversas o mais frequente possível. Então, a gente conversou com concorrentes antes, a gente falou com o cara que faz vendas aqui no Brasil, a gente falou com o CEO do segmento de compressores dentro da Atlas Copco, e a gente vai ganhando essa confiança e essa convicção na medida que a gente vai evoluindo nesse trabalho, que, de novo, ele é infinito. E outro exemplo que eu queria dar também, que é uma das teses que a gente tem hoje no fundo, até para dar um pouco mais de tangibilidade em relação ao nosso trabalho e como essa tese, na verdade, se traduz numa posição do fundo. Uma das maiores posições hoje no nosso fundo é a Disney.
Ela é uma empresa que a gente começou a cobrir, obviamente, desde o começo do fundo. Eu cubro ela desde o começo do fundo e, obviamente, todo ano ela teve um trabalho de aprofundamento. A primeira posição a gente montou ela por volta de 2016, no final de 2016, e a gente terminou, teoricamente, de montar a posição, ou seja, o sizing máximo no portfólio, há mais ou menos um ano e meio atrás. O preço médio mais ou menos é $100, algum lugar nessa magnitude. Então, em relação ao preço que está hoje, ela está basicamente no 0 a 0, que ela está por volta daí. Eu olhei talvez um pouquinho abaixo hoje. Ela está por volta de $100. É uma tese, na verdade, construída, voltando naqueles 3 pilares que eu fiz referência para vocês, na parte do poder de preço é por causa da sua biblioteca de conteúdo. Não só pelos personagens que já existem, mas são repaginados, mas também pela capacidade de criar novos personagens. A Disney ela é super reconhecida na indústria por causa disso. Ela consegue pegar não só o Rei Leão, que existe há décadas, e fazer um novo filme que foi lançado ano passado, mas também lançar personagens novos, por exemplo, o caso da Frozen, que é você pegar um personagem que não existia e transformar num blockbuster gigantesco, que pode ser monetizado não só através de filmes, que é apenas a camadinha de onde a Disney ganha dinheiro. Tá? Ele passa não só dos filmes para depois chegar nos nossos streaming services, né, YouTubes, Netflix da vida, passando depois para os Blu-rays ou os DVDs aí na casa das pessoas ou das crianças que assistem, e depois chegando até na televisão aberta. Esse é apenas uma vertente onde a Disney ganha dinheiro. Né? Tem outras que a gente gosta muito, que a gente chama de ecossistema Disney, que é justamente os parques temáticos, por exemplo, que aqueles blockbusters que ela conseguiu atingir viram, na verdade, atrações, que as pessoas, na verdade, vão gastar a entrada e o consumo lá dentro do parque, ano após ano, que vem crescendo, para poder justamente ter aquela atividade de entretenimento, gastar as férias com a família e tudo mais. E aí também tem os cruzeiros, os hotéis, os resorts, tem também os produtos de bens de consumo, que ele consegue fazer muito bem, que é, na verdade, dar a licença da produção para outras empresas e justamente receber royalties. Né? Então, tem diversos personagens aí que provavelmente quem tem criança sabe que querem produtos da Disney, e aquele produto que você comprou, ele vai dar royalties para a Disney porque aquilo faz parte do ecossistema de rentabilidade da Disney. E não pode deixar também de esquecer, que obviamente agora está um pouco mais parado, mas são os canais que a Disney tem, né, da televisão, tanto paga quanto aberta. Um dos principais é a própria ESPN, né, referência aí no segmento de esportes, onde ela detém todas as ligas mais importantes, não só dos Estados Unidos, mas no mundo. Então, esse poder de preço, ele vem daí, ele vem dessa biblioteca de personagens constantemente renovado e também capacidade de criação de novos. E aí, no crescimento, quando a gente pensa na Disney, que é uma das nossas maiores posições, a gente vai sempre tentar entender se a empresa está fazendo apostas que hoje fazem parte do ciclo de competência, que a gente enxerga um crescimento no valor dela nos próximos 5 anos. E aí, se tiver um produto que a gente, com certeza, gostaria de acreditar de uma maneira mais convicta que pode dar esse crescimento, é a parte do streaming. Né? É o segmento relativamente novo, ele foi lançado em novembro do ano passado. Nada mais assim, de uma maneira fácil, é a Netflix da Disney. É um serviço que ainda não chegou ao Brasil, é previsto para chegar até o final desse ano. As estimativas ainda não foram mudadas por causa da pandemia, mas na Europa foi atrasado em algumas semanas, mas eu imagino que até o final do ano o management vai dar uma diretriz e vai manter essa programação para chegar no Brasil. E esse serviço, na verdade, que nos Estados Unidos já existe, basicamente é um serviço digital de conteúdo da Disney. E aí, quando eu falo Disney, não é só Marvel, não é só Star Wars, ele entra toda a biblioteca dos milhares de personagens que ele tem e dos ativos que ele adquiriu da Fox recentemente, que aí você pode falar do The Simpsons, você pode falar de outros ativos que a Fox possui, que a Disney comprou no ano passado. E aí, essa nova forma de enxergar conteúdo, né? Na verdade, a gente acha que a televisão ele vai sendo, na verdade, substituída ou perdendo um pouco da relevância para a era digital, as pessoas usando mais os desktops, laptops, iPads e celulares em geral. Esse conteúdo por streaming, a gente entende que é uma vertente de crescimento para a Disney e não foge do círculo de competência, ou seja, ela está investindo num produto e num serviço que a gente entende que para os próximos 5 anos vai ser super interessante. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, ela lançou em novembro do ano passado e em 3 meses ela chegou a mais ou menos 26 milhões de assinantes. Ela estima que até 2023
chegue a mais ou menos 60, 80 milhões de assinantes, ou seja, em menos de 3 meses e apenas uma região geográfica, ela já conseguiu chegar praticamente a 1/3 aí no midpoint, que seria 75 milhões, 70 milhões de assinantes. Então a gente enxerga um potencial muito grande. Por que ela não poderia ter uma base de assinantes tão próxima quanto a Netflix, que só nos Estados Unidos e mundo afora ela tem mais de 150 milhões? A gente acha que a Disney tem um grande potencial, primeiro, voltando ao ponto 1, que ela tem um conteúdo muito atraente. Ainda mais agora, né? Deve ter muitos pais aí, ou inclusive os próprios pais que querem assistir alguma coisa nessa quarentena, e a gente entende que a Disney Plus ela consegue ter um conteúdo que compete aí de igual para igual entre as primeiras que você vai escolher na hora que você quer se entreter e passar o seu tempo aí com a família ou sozinho assistindo algum produto que a Disney possui. E aí na parte da cultura de dono, a gente também entende que a empresa ela tem uma cultura muito interessante, né? A gente faz conversas com produtores de filmes independentes, e quando a gente fala de animação, que é um setor onde ela praticamente domina, né, uma animação infantil, assim, quase todo mundo, não vou falar todo mundo porque teve uma outra pessoa que falou que poderia ir para quem paga mais, mas assim, para quase todo mundo fala que é o sonho poder vender um produto que ele produziu dentro da plataforma da Disney. Primeiro porque é o que tem mais alcance, né? Se você for pensar na plataforma Disney, você está vendendo o mesmo filme, não só aqui no Brasil, no Cinemark aqui da região central, que vai até lá na Índia, na Austrália, na Rússia. Ele lança o filme de uma maneira tão global e tem um alcance tão global que a gente entende que seja a referência onde o produtor independente quer atuar. Então, nessa parte da cultura, a gente entende que a Disney ela é referência para o cara que quer trabalhar lá, quer vender o seu produto, o seu serviço, como um lugar muito bom para trabalhar. E assim, diversos exemplos aparecem nas conversas com funcionários, ex-funcionários, pessoas que estão na cadeia, de que a Disney realmente é um lugar onde se preocupa em inovar e sempre atender o cliente de uma maneira mais ingênua possível, né? Então, exemplos não faltam quando aquele funcionário ajuda aquela criança quando está no parque temático, né? De uma maneira filmada, de uma maneira sem querer. A gente sabe de alguns exemplos onde a Disney ela sempre está usando aquele lema de ser a empresa que pode se inovar para trazer animação para a família, e obviamente tem por trás um time de executivos que a gente entende que é remunerado, obviamente, dentro dos padrões, digamos, da indústria, e que tem, na verdade, uma sucessão ali, que esse é o ponto talvez mais chave nesse pilar, dentro da empresa, né? Um dos principais ícones aí da indústria da mídia, não dos Estados Unidos, mas do mundo, né? Que é o Bob Iger, que é o CEO, quer dizer, na verdade, acabou de ser anunciado que vai ser substituído por um outro Bob Chapter. Ele obviamente, uma pessoa que realmente transformou a indústria, não só a Disney, e a gente entende que essa cultura de sucessão dentro da empresa, ela é uma coisa que existe, e a gente sempre tem que estar atento se a próxima pessoa que vai ocupar a posição máxima de liderança numa empresa tem as condições, as capacidades para conseguir levar essa empresa para esse novo patamar que a gente está enxergando, né? Porque a gente enxerga que a empresa estará valendo muito mais que vale hoje na Bolsa, principalmente por causa dessas questões mais pontuais em relação à pandemia. Então, aqui eu falei de uma maneira também até um pouco mais de uma maneira simplificada o que a gente faz em relação à tese, e só para falar um pouco do trabalho, então, quando a gente desenha essa tese, o que sustenta justamente todas essas opiniões e convicções, até parece que eu estou trazendo aqui umas coisas que são até mais fortes de afirmar, algumas vezes alguém pode me questionar de onde eu tirei essa informação. Então, esse trabalho de tentar construir essa tese que eu acabei de escrever para vocês da Disney, ele vem de um trabalho contínuo em relação a conversar com pessoas da indústria. Então, por exemplo, ano passado, quando eu tive o benefício de ir para, por exemplo, a área de São Francisco, onde tem, na verdade, as maiores empresas de tecnologia, tanto de streaming quanto de conteúdo, digamos, para filme, né? Porque está tudo ali na região da Califórnia. Você vai fazer, na verdade, conversas com pessoas que estão desde a parte da agência de publicidade, onde eles gastam dinheiro dentro do canal da ESPN, até as pessoas que estão competindo para justamente vender o novo produto de conteúdo infantil, até a própria empresa que faz a boneca, faz o produto de licenciamento que ela tem para vender dentro da plataforma. E aí essas conversas, elas obviamente eles vão direcionando de uma maneira contínua para onde a gente está querendo enxergar a Disney, né? Obviamente a gente espera essa informação chegar para a gente e a gente avalia se aquela informação que a gente recebeu, ela condiz com o que a gente escreveu na tese ou se aquela
tese está mais enfraquecida ou menos enfraquecida. A gente não está casado com a empresa ou com a tese, a gente já teve inúmeros casos, inclusive nessa crise agora, de teses que foram retiradas, na verdade, porque justamente a gente escreve ela para ver se sustenta, mas se as coisas, as condições do mercado, ou que seja da própria empresa, não condizerem com aquela que a gente imaginou que a empresa seria daqui a 5 anos, a gente não vai ficar casado com ela, simplesmente tira essa planilha, tem outras 59 empresas que a gente vai focar e vai ter outras 69 mil empresas para a gente procurar, para a gente justamente substituir essas empresas de qualidade. Então. André, quais são suas maiores posições hoje? Você consegue contar para a gente aí? Imagino que Disney seja uma das maiores. Sim. Gustavo, você quer só falar? Eu posso até pôr... Mostrar aquele gráfico que acho que fica mais ilustrativo. Vou pôr na tela aqui, Daniel, até o uma jeito pergunta, que a gente... quanto isso, Vai lá. nesse efeito, assim, não é intuitivo para o investidor brasileiro que constrói uma carteira de ações colocar 60 nomes numa carteira. Né? Assim, aqui, talvez por uma questão de poucas alternativas, como você bem colocou, bom, são 300 empresas listadas em bolsa no Brasil, sendo que dessas aí, as principais estão praticamente no Ibov, que tem 80 ações. Conta para a gente aí essa construção de portfólio também e o efeito da diversificação com 60 nomes. Porque a gente tem Não, é importante, não são 60, tá? Só de ter 60, isso? O universo de cobertura que a gente tem são 60 companhias que passam e que atendem aqueles 3 pilares de qualidade que o Kim comentou no começo. Hoje, quantas ações estão na... Hoje, esse eu pus na tela. Vocês estão conseguindo ver o que eu pus na tela aqui? Não? Eu estou. Então, esse é o portfólio. A gente abre o portfólio a cada trimestre. Então, eu tenho aqui o portfólio de dezembro, que é o último que a gente abriu inteiro, mas para benefício aí da gente ter um pouco mais de cor. E eu falei para você, né, Daniel, semana que vem, na quinta-feira, a gente tem um evento que a gente vai abrir essa carteira. Depois você manda o convite para os teus investidores também. Mas aqui é um jeito que a gente gosta de olhar a carteira, porque primeiro ela mistura e ela mostra para a gente, aquela questão da qualidade, né? Então, cada companhia tira uma nota, tem uma gradação naqueles 3 pilares que o Kim comentou, e depois a questão do preço. E aí, respondendo a tua pergunta, dos 60 ativos que a gente estuda, vão para o portfólio aqueles que naquele momento a gente vê uma diferença importante entre o preço delas, né, e o valuation de longo prazo que a gente tem para elas. Então, hoje, a gente tem essas aqui, se eu não errei na conta, tem 20 ou 21 companhias aqui no portfólio. Tá? Por que algumas já estão com o nome abertas e outras não? Porque algumas estão aí desde aí menores, são companhias que a gente adicionou nesse trimestre em função da crise, que perderam valor de preço, e a gente passou a ver como companhias interessantes para o portfólio. Mas as maiores, como você falou, são a gente vê, inclusive, mais baratas. Então, acho que as maiores são Disney, Comcast, Berkshire, John Deere e Constellation, estão entre as maiores posições do fundo hoje. Ótimo. Bom, me fala um pouquinho dessa diferença no espectro aí de... pergunta, Daniel, como é que você está? Tem algum ponto que você queria que a gente... Está conseguindo me ouvir? Estou ouvindo. Tô. É que a gente tá, eu não sei se a gente está cortando algumas vezes, eu estou vendo a gente cortar um pouco. Se ficar alguma dúvida, você só interrompe a gente volta a repete o ponto sem problema, tá? Tranquilo. Conta um pouquinho, por exemplo, hoje a gente viu um descolamento do mercado americano para o mercado brasileiro. Fala um pouquinho para a gente do cenário de vocês, as atualizações. A gente está vendo aí Estados Unidos apresentando principalmente aí dados bem abaixo do esperado. Ontem a gente teve uma divulgação aí de emprego bastante ruim aí nos Estados Unidos. O que vocês estão esperando para as próximas semanas? A gente está se aproximando aí do que o Trump anunciou que seria o pico, né, da doença nos Estados Unidos. Revisões de dados econômicos, projeções globais, muito noticiário, né? Assim, hoje o FMI anunciou uma ajuda de $1 trilhão, né? Então, conta para a gente o cenário, o pano de fundo, assim, essa perspectiva mais macro. Legal. Você quer que eu fale ou só você quer?
Você quer falar? Quem quer que eu fale? Eu falo. Bom, é assim, pensando um pouco como a gente entende essa crise, né? Porque eu acho que já pode ser decretada, né? A gente fala assim, a gente está entrando num momento mais bear, assim, para a gente da GEL, a gente entende que o mundo já está em crise e assim, é uma coisa que ainda vai durar pelo menos mais alguns meses para sair desse lugar, né? Que está super incerto. Então, diferentemente da última crise, que a gente talvez tenha um pouco mais de referência, até porque foi mais recente do que as outras, né? Eu comecei a minha carreira justamente na última crise. É uma crise diferente de 2008, porque essa começou com a economia real, né? Diferente da crise financeira, que foi na verdade, o principal chamariz para desencadear o que aconteceu em 2008 e 2009 globalmente. Então, primeiro, a gente entende que essa crise ela começa na economia real, então, por consequência, a gente entende que as pessoas impactadas, na média, vão ser maiores do que naquela vez, porque se a gente for só ver as indústrias como um todo, a gente entende que tem indústrias que não conseguem operar por meses ou vai ficar por menos alguns trimestres sem poder atuar da sua maneira pelo fato de estar ou em quarentena ou porque o governo tomou medidas de isolamento social. Então, primeiro, nosso cenário base hoje é que a gente está trabalhando, na verdade, com um cenário de lockdown de pelo menos 6 meses do que aconteceu agora em março, né? Para ter uma ideia do que a gente está falando de lockdown, basicamente as pessoas ficarem em casa durante esses 6 meses. Por que a gente está fazendo 6 meses? Porque a gente entende que esse é um problema grave que ainda não foi, na verdade, atacado de uma maneira mais efetiva e pode ir e vir em diversos momentos. Então, em vez de a gente ficar falando que é 2 semanas, depois posterga mais um mês, depois posterga mais um mês, e depois, na verdade, fala que tem o repique, assim como aconteceu na China. Eles começaram em janeiro, em março falam que estavam voltando, mas aí em abril eles já começam a ver outros casos com estrangeiros aparecendo lá. A gente prefere já colocar um cenário base para a gente hoje, que a gente vai ficar pelos próximos, contando com março, 2 trimestres aí, tendo resultados bem abaixo, né, para as empresas justamente não podendo operar, ou assim, as pessoas não conseguem consumir, porque os bares estão fechados, os restaurantes estão fechados, as pessoas não conseguem se locomover, a atividade industrial vai parar em todas as regiões do mundo, e aí a gente trabalha com uma retomada gradual. Obviamente, aqui entra a nossa sensibilidade de obviamente se informar, conseguir fazer essas conversas com as indústrias lá fora, falar com a empresa, para ver se tem algumas indústrias que voltam mais cedo ou voltam mais devagar depois dessa crise, que vai impactar de uma maneira mais severa em relação à economia real do que a gente que a gente enxergou em 2008. E obviamente a gente está com esse time de 9 analistas hoje trabalhando com informação que literalmente está voando a toda hora. A gente tem hoje, na verdade, mais coisa para ler do que a gente consegue. Na verdade, sempre foi assim, mas agora mais ainda. E a gente, o que tem que conseguir fazer é ser também um pouco humilde e dinâmico na medida que as informações vêm, porque, dado que a gente ainda não tem nenhuma luz do fim no túnel em como esse problema vai ser resolvido ou quando, e a gente não se propõe a acertar o quando, a gente quer muito mais se prevenir do que tentar prever o que vai acontecer com o mundo, a gente obviamente vai atuar no nosso portfólio dessa maneira um pouco mais conservadora nesse caso, obviamente aproveitando o conhecimento, a base de informações que a gente consegue construiu ao longo desses últimos 6, 7 anos, para poder montar um portfólio que a gente entenda que seja o mais conservador, com as melhores empresas, por exemplo, empresas que sejam mais voltadas a um business menos capital intensivo, que sejam menos endividadas, que seja um setor onde, na verdade, existe uma postergação daquela receita que não vou receber esse ano, e não, na verdade, uma perda de um ano, né? Existem indústrias aí, chutando aqui talvez alguma fora do caixa, que seja talvez um setor mais imobiliário ou relacionado ao setor imobiliário, que esteja mais relacionado a um dispêndio de capital maior por parte dos consumidores. Esse, com o agravamento da crise, né, as pessoas perdendo emprego, diminuindo a renda, tendo um isolamento social, vai acabar tendo uma recuperação um pouco mais lenta do que outras, por exemplo, que a gente enxerga que tem um benefício maior, que sejam as próprias empresas de propaganda, por exemplo, digital, né, como a Alphabet, ou pode ser também uma empresa como a gente enxerga a Berkshire, que é uma empresa que tem sempre um caixa muito relevante ali, que trabalha, que põe para trabalhar justamente nessa época de crise, porque está todo mundo desesperado e o cara tem caixa essas horas e consegue fazer alocações mais interessantes. Então, o cenário assim, é um cenário de incerteza e a gente está
o que a gente está querendo evitar é justamente perder o capital de uma maneira permanente, né? Evitar estar naquelas empresas e indústrias que estão no olho do furacão, então a gente não vê tanta necessidade de estar tão exposto como a gente esteve já no passado para um setor de aviação, setor de hotelaria, porque são justamente um dos setores mais afetados por essa crise e assim, não existe um cenário muito otimista para elas para os próximos trimestres e ficar naquelas que a gente entende que tem um pouco mais de alavancagem, não só no nosso conhecimento, mas também em relação à saída dessa crise, né? Excelente. Quais são as posições, as teses que vocês revisitaram aí e acabaram saindo aí desde a última divulgação de resultado trimestral para agora? Você trouxe aí um rebalanceamento de portfólios. Consegue abrir aí quais empresas vocês saíram? E o que fez vocês saírem também? Né? Não, esse ponto, eu tenho chamado esse movimento. Eu vou tirar meu vídeo aqui só para melhorar o som, tá? Que acho que está cortando um pouquinho. Eu tenho chamado esse movimento que a gente fez aí no meio dessa crise a gente montou, a partir do momento que a gente viu o tamanho da consequência operacional para as companhias, efetivamente, que essa crise teria, que não era só uma crise de preços de ativos, mas era uma crise efetivamente nos negócios, né? A gente começou, eu brinquei lá, a gente montou uma máquina de moer carne e passou as teses de investimento dentro dessa máquina de moer carne, porque diante da situação que a gente está, você consegue traçar cenários muito drásticos para as companhias que há 3, 4 meses seriam inimagináveis. Vou dar um exemplo aqui de Disney que o Kim acabou de falar. Por mais conservador que você seja, quando você analisa Disney, você não vai colocar 6 meses de parque fechado no teu modelo, porque não tem nada dizendo que isso pode acontecer, né? Agora você consegue colocar isso no seu modelo. Então a gente criou lá vamos dizer, uma destruidora de teses em potencial com esse nível de coisas drásticas colocando nos modelos. E quando a gente fez isso, algumas companhias, por melhor que elas sejam antes da crise, por mais poder de preço, cultura de dono e crescimento elas tivessem antes da crise, elas estão em setores que elas são muito afetadas e a gente acha que elas trazem um risco estrutural com elas. E aí, tipicamente, para dar o exemplo, como o André falou, basicamente a gente está falando aqui de hotel, viagem. Então, 2 exemplos claros de teses que não é que nós nunca mais investiremos nelas, mas agora no nosso portfólio, até pouco tempo atrás, eu falaria de Marriott, que é uma companhia que a gente acompanha há muitos anos. É uma companhia que, se eu não estou errado, quem depois pode me corrigir, ela tem uma nota máxima de qualidade, a gente tem lá uma graduação, ela é uma das maiores. É uma das maiores. Uma empresa que tem um modelo de negócio que para a gente é incrível, mas ela está numa cadeia de negócios que é muito difícil ter certeza que ela não traz risco estrutural para o portfólio. Então, agora a gente não vai ter Marriott, mesmo que ela esteja muito barata, pelo menos no curto prazo. Boeing é a mesma coisa. Outro exemplo de uma companhia que teria batido ponto de compra em algum momento dessa crise e a gente não comprou com essa cabeça foi Safran, uma companhia que faz turbina de avião, né? Então, a gente está, vamos dizer, manualmente evitando alguns cenários. Talvez a gente pudesse investir nessas companhias, mas a gente acha que o momento não é bom para elas agora. Então, esses são alguns exemplos. Decidiu não investir porque a gente é muito conservador. Acho que agora é a hora do portfólio mais respeitar o tamanho da incerteza que a gente vê do que tentar ser a gestora que vai acertar a companhia que é super arriscada, mas vai sobreviver. Isso aqui nos parece mais uma especulação que não é o nosso estilo. Gustavo e André, o que vocês têm feito para proteger as posições e o que é nível de caixa aí do fundo para capturar oportunidades caso os mercados voltem aí a mergulhar e visitem aí patamares mais baixos? Legal. Você fala do caixa? Fala do caixa que eu falo depois do portfólio. Deixa eu começar do caixa, eu até mostrei naquele slide. A gente entrou na crise com 30% de caixa, então até final de fevereiro, até final de janeiro, a gente tinha 30% de caixa e hoje a gente tem 8% de caixa. Então,
até o final de março, né? Então, eu não sei exatamente hoje, mas até sexta-feira era 8%, sexta passada era 8%. Por volta disso. Então, a gente diminuiu bem o caixa, a gente conseguiu, mesmo com as teses revisitadas na questão do valuation, a gente conseguiu encontrar ativos na nossa conta baratos para investir. É difícil saber se é grande ou pequeno, mas tem aí 8%, quase 10% de caixa para investir em companhias que possam apresentar preços atrativos para frente. André, quer falar um pouco de proteção? Sim. Em relação à proteção, a gente não tem nenhum tipo de instrumento como derivativos ou um call direcional em relação a ter uma posição mais ou menos comprada em uma ação justamente para ter um caixa. Ele, na verdade, é uma saída de um processo de investimento que a gente construiu. E o que a gente tenta fazer, na verdade, é proteger o portfólio, fazendo sizing, né, das posições em relação à nota de qualidade que a gente tem dentro da empresa. Então, quando a gente entrou nessa crise, a primeira coisa que a gente reviu foi justamente diminuir, talvez, a posição máxima que a gente tinha em cada uma das empresas, justamente para não ficar muito concentrado. Só para ter uma ideia, o Gustavo falou, a gente tem 20, 21 posições hoje, a gente começou essa crise, na verdade, com 10. Então, a gente estava no momento onde o mercado estava muito mais caro, a gente tinha menos oportunidade, não é à toa que a gente tinha 30% em caixa, e a gente foi, na medida que a crise foi se agravando, as informações foram saindo, a gente começou a fazer algumas alocações mais táticas em algumas empresas, mas, obviamente, diluindo um pouco o risco daquelas que estavam muito concentradas, porque a gente, obviamente, quer evitar perda permanente de capital, embora a gente esteja convicto, as empresas estejam no valuation atrativo, são modelos que a gente fez proprietariamente e a gente colocou premissas nossas, a gente também nessa hora coloca um banho de humildade e entende que nesses momentos de crise onde a gente não tem previsibilidade do que pode acontecer, que pode ser daqui para pior, pode ser daqui para um pouco pior, pode ser daqui para melhor, a gente não tem nenhuma previsão, a gente quer justamente, como eu mencionei, se precaver do que prever. Então, uma das formas que a gente encontrou de justamente entrar de uma maneira mais defensiva é diminuindo a concentração do fundo, né? A gente está com o dobro de posições do que quando começou essa crise, e a gente está fazendo alocações mais táticas nessas empresas que a gente entende que tenham um benefício, porque existem empresas que nessa crise podem sair muito maiores ou já estão sendo maiores, né? Então, vou dar aqui um exemplo de um setor que tem se beneficiado bastante com isso, é o setor, por exemplo, da Bolsa de Valores, né? Quando o mercado fica muito nervoso, a pessoa que está fazendo a gestão do fundo, não só porque tem resgate ou porque tem que enquadrar um passivo, ele, na verdade, ou está buscando uma proteção, ele vai negociar mais determinados tipos de ativos e a Bolsa de Valores, no conjunto da ópera, ele acaba se beneficiando num cenário um pouco mais de crise. Então, a gente foi fazendo essa leitura, aumentando a posição em algumas empresas que a gente entende que vão sair melhor nessa crise e fazendo a proteção também de não ter aquela perda permanente de capital de posições que a gente acha que estava muito concentrado, diminuindo elas e diversificando mais o fundo. E, obviamente, a gente não está comprando tudo que aparece na frente da gente, inclusive, se a gente quisesse ficar 100% investido hoje, até acho que poderia, se fosse aquela filosofia que a gente tinha em janeiro, que as coisas mudam tão rápido, mas a gente entende que as oportunidades eles estão aparecendo aos poucos e a gente quer fazer esse movimento um pouco mais contínuo e lento, né? Fazendo essas discussões mais a pente fino em relação à posição, fazendo, na verdade, alocações que sejam em bips menores do que a gente fazia pré-crise, para justamente entender quais as dimensões vão acabar acarretando no portfólio de maneira mais granular, em vez de fazer posições ou troca de posições que a gente fazia talvez um volume maior no nível de pré-crise. A gente está tendo muita cautela nessa hora. Acho que essa é a palavra do jogo. A gente tem que primeiro sobreviver essa crise com o melhor portfólio para depois pensar em trazer ganhos para os nossos investidores e cotistas. Então, o que a gente está buscando agora é justamente isso, diversificar mais, ter uma granularidade maior em relação às posições que a gente tem, comprar empresas que a gente entende que tenha uma vantagem nesse cenário de crise, ou talvez um impacto menor, ou uma saída mais rápida de uma potencial crise, e um pouco mais humilde, um pouco mais bem devagar em relação a como a gente está gerindo num cenário sem a crise. Mas vocês têm alguma posição específica em relação ao preço dos seguros assim, convencionais, aí, seja via derivativos ou ouro, por exemplo? Não, a gente é um fundo long only, só ações de caixa, né? Basicamente a gente só tem esses dois ativos no fundo.
a gente não utiliza nenhum tipo de instrumento fora de ações e caixa, então derivativos, qualquer tipo de posição comprado, vendido em índice, juros, moeda, dólar, metais preciosos em geral, ou o próprio algum tipo de puts ou call, a gente não tem isso no fundo. A gente usa a nossa defesa, na verdade, são as ações de qualidade que a gente enxerga, são empresas como a Alphabet, que tem 50 bilhões, 100 bilhões, desculpa, em caixa, a Berkshire, que tem 120 bilhões de caixa, que a gente entende que vão passar de uma maneira menos impactadas dessa crise. E o size do portfólio, né? Então, você fazer posições mais diversificadas do fundo versus talvez outros fundos que tem por aí que são mais concentrados ou estão mais comprados de uma maneira mais agressiva. A gente entende que esse é o nosso jeito de fazer a posição defensiva do fundo. E assim, também lembrando que o DNA assim, na verdade é um momento de crise, é um momento que obviamente exige muita cautela e conservadorismo, mas a gente foi, na verdade, desenhado, o nosso DNA, justamente procurar empresas de qualidade, né, voltando naqueles pilares, que estejam baratas no momento que está todo mundo querendo vender. Então, assim, hoje, por exemplo, que a bolsa caiu 1,5, é um dos melhores dias para você poder comprar aquela empresa que ficou há 6 anos, 7 anos, que tem empresas que eu cubro, eu olhei há tanto tempo que nunca bateu o preço de compra no nosso valuation. E hoje é um momento onde você vê aquela empresa que você nunca conseguia comprar porque ninguém queria vender ela, que agora está todo mundo desesperado, alguém tem que enquadrar o fundo que não conseguiu, na verdade, bater com o resgate, que vai ter que, na verdade, vender o índice passivo, porque, na verdade, o mandato dele era X e agora diminuiu. E é essa hora que a gente consegue aproveitar. Então, assim, só lembrando que o nosso DNA nesse momento, né, embora o speech seja bem de cautela, de conservadorismo, de cuidado, é que, na verdade, a gente está net buyer, né? A gente está, na verdade, querendo comprar, a gente está aumentando a posição de maneira gradual, procurando empresas baratas, porque a gente acha que o melhor alfa é gerado nesses momentos de crise. Mas, obviamente, a gente não sabe quanto tempo vai durar a crise, então é sempre esse movimento mais granular que a gente quer passar a mensagem. Eu acho que é importante esse ponto mesmo, que assim, é um portfólio que respeita muito, eu acho, hoje, o tamanho da incerteza que a gente vê, mas não deixa de ter convicção de que os ativos, mesmo valendo menos daqui a 5 anos do que a gente achava que eles valiam antes, muitos deles estão baratos e é nessas horas que a gente consegue, de novo, olhando para 5 anos, gerar bons retornos para os acionistas, né? Então, é um misto de cautela em olhar o que a gente quer ter, pensar muito em resiliência dos modelos de negócio, respeitar isso, mas não deixar de ser assertivo e seguir o nosso processo de comprar o que a gente está achando barato. Bom, baseado nisso, eu tenho 2 perguntas aí. Primeiro, para a gente não deixar passar aqui, qual que é o benchmark do fundo, né, dos fundos de vocês? 2, na verdade, são 2 perguntas. Dá para precificar a mudança de estilo de vida nos modelos de vocês? Vocês comentaram assim, tem empresa que agora eu consigo comprar que eu não conseguia comprar no passado. Elas entraram no preço que eu queria ter comprado. Mas será que elas não chegaram lá porque estão precificando uma mudança no estilo de vida das pessoas? Algo muito parecido com o que aconteceu, principalmente com a Ambev, que vocês têm no portfólio, né? Assim, as pessoas passaram a tomar menos cerveja, talvez, e consumir menos refrigerantes, e ainda teve uma mudança de quem consome cerveja gosta muito de consumir as cervejas lá artesanais, especiais, né? Então, como é que vocês estão vendo essa questão de precificar isso no modelo de vocês e qual que é o benchmark do fundo? Deixa eu falar do benchmark, depois o Kim fala da precificação. O benchmark, os 2 produtos que a gente tem na plataforma da XP, os 2 têm o benchmark CPI, que é o índice de inflação americano, mais 2,5. Então, a gente procura construir um portfólio bastante diferente dos índices. Então, os 2 benchmarks são relacionados aí a ganho real, ganho absoluto. Legal. Legal. Em relação ao que você perguntou, acho essa pergunta muito interessante porque, na verdade, faz parte do nosso dia a dia, né? Entender. Inclusive, hoje a gente fez uma discussão que demorou 2 horas de manhã, que justamente a gente estava tentando entender se, por exemplo, uma empresa como a Constellation Brands, que vende o modelo Corona dentro dos Estados Unidos, que reportou resultado hoje, ele estaria se beneficiando ou estaria num momento super turbulento, porque as pessoas estão deixando de ir aos bares, aos restaurantes, e é uma cerveja mais cara, então a pessoa, na verdade, vai querer consumir menos ou cortar o seu consumo. Então,
Primeiro, acho que tem, na primeira parte da pergunta, acho que tem empresas que, na verdade, ganham na crise, né? Existem empresas como a gente está fazendo aqui, ou seja uma Zoom, ou seja uma empresa de e-commerce, ou os varejistas de supermercado e farmácias, são empresas que, na verdade, tiveram um aumento de venda durante essa crise, né? Porque não tiveram, na verdade, o fechamento decretado, e são empresas que continuam trabalhando até mais, né? Essas empresas como a Amazon, eles estão, na verdade, contratando mais pessoas nessa crise para trabalhar, a empresa está tendo uma demanda maior. Então, existem sim setores que se estão beneficiando, que vão sair maiores, e consumos e hábitos que a gente tem no dia a dia, com certeza vão ser modificados de alguma forma depois que essa crise passar. Seja em relação à saúde, seja em relação ao consumo de compra, consumo de conteúdo, por exemplo, né? A gente nunca viu tantas lives com gestores mundo afora fazendo tudo para o YouTube de uma maneira gratuita. Então, acho que as coisas vão ficar um pouco mais, em termos para o cliente, mais transparentes e talvez até mais ágil em termos de produtividade. A gente está vendo muita produtividade, inclusive na Gel, em relação a isso. Agora, voltando agora para as empresas, por exemplo, que a gente tem no portfólio, né? Você mencionou a Bud é uma das empresas que a gente cobre, eu cubro essa empresa e a gente tem ela em relação ao portfólio como uma das maiores posições junto com a Disney. Tá? Para entender primeiro o impacto que a gente vai prever ou tentar estimar para a Bud, a gente vai pegar um cenário realmente de estresse, né? Quando a gente fala de estresse, a Bud ela tem uma dependência muito grande naquelas vendas que ela chama de off-premise, né? Que são essas vendas que são nos restaurantes e nos bares, ou seja, estão fechados mundo afora, as pessoas não estão podendo fazer aglomerações nesses lugares onde há um consumo muito grande de cerveja, mas obviamente tem por um lado esse cenário negativo, mas existe um mitigante, por outro lado, que é justamente as vendas por varejo online ou as pessoas que compram no supermercado para poder estocar em casa e fazer o consumo. O que a gente entende é que, na verdade, ela vai ter 2 trimestres mais negativos do que ela costuma ter. Acho que, na verdade, vai ser o trimestre mais negativo, acho que na história da criação dela. E o que a gente entende, na verdade, é que os consumos que as pessoas vão fazer em relação a hábitos de bebida alcoólica, ele pode ser parcialmente afetado agora pelo fato da pessoa talvez não ter o acesso como ia nos bares toda quinta-feira fazer happy hour ou fazer aquela visita ao restaurante que gosta no final de semana, mas o consumo de bebida alcoólica por si só ainda é subpenetrado em muitas regiões do mundo, né? Se a gente está falando de alguns lugares como a Índia ou a China, ou próprio alguns países na Ásia Pacífico, que ainda existe um nível de penetração ainda muito baixo por consumidor médio no consumo dessa bebida que é a cerveja. Em relação a, por exemplo, você talvez trocar por outras marcas mais artesanais, a gente entende, obviamente, o que a gente está falando agora pode mudar amanhã, pode mudar semana que vem, a gente sempre está tentando buscar a melhor informação, de novo, a gente não está casado com essa tese a gente construiu, estamos em cima dela, a gente está comprado nela, mas a gente vai sempre chacoalhar se isso é verdade ou não, se ela se sustenta. Mas essa parte artesanal, a gente entende que ela pega um nicho muito mais específico em relação a um tipo de consumidor, então, ou seja, não é o consumidor médio que está indo todo mundo para artesanal, então existe sim uma queda de share em relação, talvez, o cara que quer uma coisa mais especial, um sabor mais diferente, mas a pessoa média que vai fazer um consumo de uma cerveja que é produzida pela Bud, não é aquela pessoa que só procura e tem o cacife para conseguir comprar essas cervejas artesanais. Esse é o primeiro ponto. Segundo é que a Ambev tem feito, né, a Ambev no Brasil e a Bud lá fora, tem feito um trabalho bem interessante na parte de diversificar as suas atividades com inovação. Eles não estão parados só apenas na cerveja, né, com lançamentos recorrentes. Aqui a gente pode ver, por exemplo, a cerveja Beck's. Não sei quem já conseguiu ter a oportunidade de provar. Ela tem até, embora seja mais velha que a Heineken, ela é garrafa verde também, e ela remete um pouco da competição, daquele amargor que a Heineken tem e que tem muita gente que gosta aí no Brasil por causa dessa característica. Ela lançou e está um pouco mais agressiva nesse lado de conseguir trazer cervejas que fazem de frente com aquele paladar que o brasileiro mudou e a empresa. O fato é que o paladar do brasileiro mudou e a empresa não mudou. O paladar do consumidor médio do mundo mudou e ela não mudou tão rápido. Então, a gente vê o CEO assumindo a meia-culpa. Acho que isso faz parte, obviamente, da empresa ter perdido valores muito relevantes aí na Bolsa. Felizmente, a gente não teve ela desde a máxima histórica. A gente foi montando posição na medida que a empresa foi caindo, porque a gente enxerga que isso é tudo momentâneo, que a empresa tem cacife, tem pessoas boas lá dentro com inovação que vai conseguir fazer essa volta, e o que a gente enxerga para os próximos anos é basicamente isso. A gente enxerga que ela tem feito mudanças interessantes na parte do seu pipeline de produtos de inovação, não só daqueles produtos que ela já tem, né, que são hoje
as marcas-chave em algumas regiões, mas ela tem feito algumas inovações em outros setores, tem um time de inovação trabalhando com vinho, está trabalhando com outros tipos de bebidas, como, por exemplo, distribuição de energéticos, por exemplo, e o ponto é que a gente entende que o bebida de cerveja, ela continuará pelos próximos anos, mais do que ela está sendo consumida hoje, e até mais em algumas regiões, porque ainda não chegou a distribuição, e a Bud é uma das poucas empresas que consegue entregar a cerveja na África e também na Ásia Pacífico e na Europa de uma maneira tão capilarizada. Então, a tese ela se sustenta um pouco ali, a bebida ela continuar sendo apreciada pela pessoa média, ela tem um trabalho de inovação sendo realizada, e ela tem ali também uma digestão de um ativo que ainda não foi completamente usufruído, que foi a SAB Miller, adquirida há 2 anos e meio atrás, que ela ainda não conseguiu, na verdade, monetizar esse veículo, esse instrumento que ela comprou por diversos motivos. A gente entende que ela vai conseguir fazer essa mudança para os próximos 5 anos. Por isso que a gente está hoje comprado nessa empresa e entende que seja interessante montar uma posição relevante nela. Boa. Para a gente finalizar, há evidências que os mercados globais, e pelas posições, que o mercado americano se recupera antes do mercado brasileiro? E se puder dar exemplo de quais? Quando você diz o mercado, a indústria ou o mercado como um todo, o PIB? Não, bolsa. A bolsa? Essa é uma pergunta difícil de responder, mas se a gente for pensar só na relevância que os Estados Unidos e a agilidade que eles têm em relação à implementação de estímulos monetários ou fiscais, né, como esse pacote de 2 trilhões que foi aprovado em tempo recorde, com menos de um mês de crise lá, eles conseguiram basicamente, na verdade, fazer com que o autônomo tivesse uma renda garantida para poder justamente sustentar o seu dia a dia. A gente entende que, historicamente e futuramente, para os próximos anos, a economia dos Estados Unidos tende a ser maior, continuar a ser maior e crescer a uma taxa maior que a do Brasil. Agora, a gente não tem uma visão muito particular ou granular em relação ao Brasil, porque a gente não chega a olhar, mas a gente acompanha, tem uma opinião de que pode ser que os Estados Unidos ela saia mais fortalecida, porque justamente quando a gente procura as melhores empresas de qualidade no mundo, é difícil você passar despercebido pelas empresas americanas, porque elas são referências hoje em muitas indústrias que elas atuam. A gente está falando aqui de empresas que você, muita gente que está assistindo a gente consome, né, como Nike, a própria Coca-Cola, o seu celular Apple, a plataforma que a gente está usando agora, o Search Engine, né, o Google, o seu Cloud, o seu Excel, a Microsoft, a bolsa que você compra é LVMH, o chiclete que você masca é o Trident. Se você quer comprar um carro de luxo, você vai pensar na Ferrari. Enfim, eu falei algumas empresas aqui que, assim, se a gente for pensar no PIB global, 97% está fora do Brasil. O Brasil é apenas 3% e provavelmente vai ser até um pouco menor, porque em relação ao dólar, né, esse valor em dólar, como desvalorizou muito, vai ser até menos que 3%. Então, assim, a gente entende que o mundo ele tem mais oportunidade, não só por número, mas também pelo fato de ser mais diversificado do que o Brasil. Por isso que a gente tem esse mandato aí de procurar essas empresas, e particularmente nos Estados Unidos a gente tem, na verdade não só Estados Unidos, né, porque muitas dessas empresas elas têm um nome que são americanas, mas são operações globais, né? A Nike é uma empresa americana, fundação lá em Oregon, em Portland, mas ele vende os seus tênis nos mais diversos países do mundo. A mesma coisa para a Coca-Cola e por aí vai. Então, assim, se a gente for entender que a Bolsa Americana é, na verdade, empresas americanas que atuam fora daquele específico região, a gente entende que sim, o mundo é para cima, né? A gente gosta sempre de relembrar, e até é um bom momento para a gente lembrar disso, que assim, a Bolsa, embora esteja realmente para baixo, esteja num bear market, ela é para cima. Daqui a 5, 10, 15 anos, as empresas que a gente comprar hoje, a gente entende que vão estar para cima, porque o mundo é para cima. As pessoas vão enriquecer, as atividades industriais vão estar sempre crescendo, as pessoas vão consumir mais, e assim, tudo em relação a onde o dinheiro está mais alocado e onde estão as maiores empresas, que eu acho que entre Estados Unidos e Brasil, os números comprovam aí, acho que seria os Estados Unidos. Pô, a gente devia ter aberto com essa frase aí. O mundo é para cima, né? O mundo é para cima. Bom, eu senti falta... A sensação errada. Eu senti muita falta aí no portfólio de vocês a ação da XP aí na nada. Não pode. A gente tem mandato só fora do Brasil. A gente tem mandato de empresas não brasileiras e não listadas no Brasil, mas as companhias brasileiras que listaram fora, a gente também não olha.
Tá explicado. Bom, Mas a gente olha uma empresa que é a referência da XP lá fora. Então, a gente está começando a olhar ela. Então, sempre tem referências aí fora também que a gente pode. Infelizmente não pode ser a XP, mas acho que tem outras empresas aí também nesse lugar aí que vocês estão que é super interessante. é bom, mas acho que não é tão bom quanto. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim aqui. O papo foi muito bacana. A gente até estendeu um pouquinho do horário. Queria agradecer a presença de vocês. Bom, fora do ar a gente já falou de um encontro presencial aqui. Sem dúvida. Espero que seja menos do que esses 6 meses, viu, André? A quarentena. Mas eu também. Eu também. Antes aí, assim que a gente encerrar isso aí, bom, já estão super convidados para vir aqui em Goiânia, a gente fazer esse encontro presencialmente, acho que agrega muito. Obrigado, viu, pelo elogio, Gustavo. A gente realmente aqui tem uma cabeça de diversificação, de trazer para os nossos clientes algo realmente diferenciado. Acho que a plataforma da XP ela é igual para todo mundo, isso acaba sendo uma commodity, mas acho que a diferença é isso aqui, geração de serviço, pensar fora da caixa e, sem dúvida, vocês estão ocupando esse espaço aí, parabéns também. Eu, particularmente, acompanho aí no detalhe. Bom, eu queria só deixar alguns avisos, antes de dar o espaço para vocês se despedirem também. Na segunda-feira, meio-dia, a gente tem um encontro fora do nosso horário com a Ana Laura Magalhães, aí, fundadora do canal Explica Ana, também para contar para a gente. Ela fala com todo mundo, né? Já vi ela com vocês também. É verdade. Então, ela tem uma visão bastante aí ampla, né, da indústria. A gente vai bater um papo com ela às 12 horas e às 18. A gente vai ter o Denadai aqui, que é economista-chefe lá da IS Capital, às 6 horas, também falando do mercado de ações no Brasil. Espero vocês lá. Bom final de semana. Fiquem em casa, se cuidem, né? Saúde para todos, né? Bom, tá com vocês aí. Obrigado, viu, pessoal? Muito bom. Boa. Bom, não, só queria agradecer todo mundo que tá até agora acompanhando a gente. Queria fazer votos também em nome da GEL, de que todo mundo fique saudável. Acho que no final das contas é o mais importante. Fica aí também, de novo, agradecimento para o Daniel e para a NextGen. Muito legal poder bater esse papo, esse espaço. E, de novo, a gente vai na quinta-feira, dia 9, fazer um webinar com os nossos sócios fundadores, o Daniel, que é o CEO e diretor de investimentos, onde a gente vai abrir um pouco mais a carteira, vai abrir a carteira do fim do trimestre, dar um pouco mais de detalhe. Quem tiver interesse, o Daniel está com o convite, está super convidado e pode repassar para todo mundo também, mas obrigado de novo pelo espaço. Todo mundo na nossa lista de distribuição. Legal, só reforçar aí, obrigado pelo espaço e um ótimo fim de semana para todos aí. Saúde a todos. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima. Obrigado, Tchau. Um abraço. Obrigado.